Nesse vídeo eu vou tratar com vocês a respeito dos seguintes assuntos. Será que a Copel fez uma recente aquisição histórica? O que esperar do futuro da Copel? Além disso, as ações de Copel com toda essa queda voltaram a ficar atrativas novamente? Então vamos ao vídeo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? E hoje o assunto é Copel. Como vocês sabem, eu detenho ali 3.600 ações da minha carteira de Copel, CPLS 6, ou seja, as ações preferenciais classe B, que são as mais líquidas hoje de Copel, fora as units, obviamente. Eu estou com um preço médio ali de aquisição de R$ 6,17. As ações hoje estão custando R$ 6,40. Experimentaram uma queda relevante. Nos últimos 6 meses, Copel vem apresentando uma queda de quase 12%. Isso por conta, principalmente, dos resultados do segundo trimestre de 2022, que vieram com as provisões relativas à devolução do indébito oriundo do ICMS na base de cálculo da PIS e da COFINS. Algo que gera bastante esperado pelo mercado, mas ainda assim ele está batendo nas ações. Ainda as ações não chegaram no meu preço médio, mas já começa a voltar a ficar interessante para novos aportes. Eu tenho uma exposição ali de 5% da carteira em Copel, mas eventualmente pretendo aumentar posição. As ações, mesmo com a queda nos resultados oriunda das provisões, está com PL de 5 vezes lucro, então ainda está descontada. As ordinárias ali têm uma liquidez média diária próxima de 15 milhões, enquanto as preferenciais classe B quase 80 milhões. E hoje, embora a cotação das ordinárias seja inferior à cotação das preferenciais, as preferenciais estão com maior dividend yield de 9,77% e as ordinárias 9,14%. Então, na minha visão, as preferenciais hoje estão mais descontadas. Mas você pode cambiar aqui as duas classes de ações visando a maior rentabilidade possível para o longo prazo, comprando que esteja, por exemplo, com maior dividend yield, que é um indicativo de que essa classe de ação estaria mais descontada do que a outra. E reforçando-se com a liquidez das preferenciais classe B, acabei optando por essas aqui, que acabarão sendo o foco dos novos aportes. Qualquer novidade eu trago para vocês aqui no canal, então já ativa o sininho aí embaixo. Muito bem, começando aqui com a recente grande aquisição, tem gente falando que já é uma aquisição histórica, dos complexos Aventura e Santa Rosa e Novo Mundo. São complexos eólicos adquiridos da EDP Renováveis Brasil S.A. EDP Renováveis é uma empresa controlada do grupo EDP, não é exatamente a Energias do Brasil. Muita gente se perguntando por que a EDP realizou essa venda para a Copel. Olha, faz parte da estratégia de longo prazo da Energias do Brasil fazer rotatividade de ativos. É uma empresa que destina parte do seu patrimônio para fazer essa rotatividade com ganho de capital. Aí ela tem lucro com ativo, troca para outro, segura estrategicamente até ter ali um ganho considerável e realiza uma nova venda. Isso faz parte da estratégia da Energias do Brasil. E no geral, a Energias do Brasil tem sido rentável com essa estratégia. Muito bem, só que a Copel não segue exatamente essa estratégia. Ela está fazendo apenas aquisições, não desinvestimento, ao menos no segmento de energia elétrica. E essa aquisição aqui foi da totalidade desses complexos eólicos localizados no Nordeste. O total dessa transação foi de 1,8 bilhão de reais. E metade dessa operação será paga através de endividamento. Um endividamento contratado junto ao Banco do Nordeste, que também está financiando o complexo Jandaíra, que eu já vou comentar aqui com vocês também. Mas o primeiro ponto a ser destacado aqui é se de fato isso aqui é uma grande aquisição. Muito bem, 1,8 bilhão representa quanto do valor de firma da Copel? O valor de firma da Copel hoje está em quase 48 bilhões de reais. E aí, se você adotar aqui como parâmetro o valor de firma da Copel, o que você tem? Que essa aquisição representa algo em torno de 3,8% do total do valor de firma. Mas em relação ao valor de mercado, se você adotar o valor de mercado como parâmetro para avaliar o tamanho da aquisição. Aí, nesse caso, o que você tem? Que aproximadamente 4,7%, 4,8% do valor de mercado hoje da Copel foi o valor dessa aquisição. Então, sim, é uma aquisição relevante, não é uma gigante aquisição, mas é uma aquisição muito relevante, usada justamente para continuar a estratégia da Copel de diversificação, tanto geográfica, né? Porque a Copel é localizada no Paraná, diversificando lá no Nordeste, e também diversificação da matriz energética. A gente sabe, principalmente nos anos de 2020 e 2021, que a crise hídrica abalou fortemente empresas que comercializam e distribuem energia elétrica. Então atingiu ali geradoras, distribuidoras, por exemplo a Copel. Quem não viu também o decréscimo dos resultados de AS Brasil, por exemplo, uma geradora. Então acaba sendo uma tendência setorial essas empresas migrarem para
fontes renováveis de energia como eólica e solar, e aqui no caso da Copel focada em eólica. Até um tempo atrás, 10, 20 anos atrás, os investimentos em energia renovável não eram nada rentáveis, só que esses ativos têm decrescido de preço ao longo dos anos. Então agora passaram a ser rentáveis, por isso que essas empresas estão conseguindo diversificar sua matriz energética. E será que essa aquisição será rentável para a Copel? Que pode ser uma dúvida de muitos. Veja só, primeiro ponto, como eu disse para vocês, a metade disso aqui, 900 e tantos milhões, será custeada através de dívida. E qual é o custo dessa dívida? Um custo médio, como você pode perceber aqui, de IPCA mais 2% aproximadamente, porque um complexo é IPCA mais 1,98% ao ano e o outro complexo é IPCA mais 2,19% ao ano. Um custo médio aí então de 2 e pouquinho por cento. Bom, isso aqui é um endividamento alto ou baixo? Obviamente que é um endividamento muito baixo, principalmente com Copel, que tem dívidas de longo prazo, até 2043 nesse caso. Veja só, se hoje você pegar aqui esse dinheiro emprestado dessa operação aqui junto ao Banco Nordeste que fez a Copel, a um custo de dívida de IPCA mais 1,98%, você vai ganhar um spread. Por que você vai ganhar um spread? Porque se você colocar ali no Tesouro IPCA 2045 e essa dívida ali da Copel 2043, você vai ganhar aqui uma taxa fixa de 5,78%. Ou seja, a Copel com esse empréstimo poderia simplesmente colocar no tesouro e ganharia dinheiro sem risco nenhum. A gente sabe que o risco de crédito do governo é baixíssimo, já que ele tem o poder de mais endividamento ou de impressão de ainda mais moeda para pagar os seus débitos. Então, de fato, isso aqui é um endividamento muito baixo. E a Copel já declarou que com essa aquisição, ela pretende um retorno de 2 dígitos, um retorno real entre 10 a 12%, de tal modo que o retorno é bem satisfatório frente a uma dívida baixa, principalmente com um cenário de IPCA cada vez mais em queda. Portanto, em princípio, trata-se de uma aquisição excelente para a Copel, com endividamento baixo e potencial de retorno acima da média, por exemplo. Vale ressaltar também que o risco da operação é baixo, pois cerca de 76,5% da energia desse empreendimento comprado já foi comercializada ali no mercado regulado e 13,7% do total gerado está comercializada no ambiente livre. Então, grande parte da energia já está ali contratada, sendo que, segundo a Copel, até o ano de 2023, algo em torno de 95% da energia já estará comercializada no ambiente livre a preços de mercado. E essa aquisição vai representar um incremento elevado na capacidade de geração eólica da Copel, geração e transmissão. Haverá um incremento de 28%, isso aqui é muito significativo. E aí, no total, com esse incremento, a fonte eólica passará a representar 17% da geração de energia do grupo Copel, fazendo assim com que a Copel diversifique o seu risco através de energias renováveis, principalmente reduzindo o que? Exposição ao risco hidrológico, que é o maior de todos. Vale ressaltar que esse ciclo de investimentos na geração eólica vem desde o governo Ratinho, que conseguiu vencer as eleições no primeiro turno aqui no Paraná, e foi a partir daí que a Copel se tornou um player relevante no setor energético, passou a ter uma política de dividendos que valoriza os acionistas, passou a ser bastante rentável, então isso continua para os próximos 4 anos, é o que se presume, e desde 2018, quando ele assumiu o governo, houve um crescimento de 255% da geração de energia eólica em capacidade instalada. E ativos aí vale ressaltar de longo prazo, até 2053, dando previsibilidade aqui para a companhia. Como eu falei para vocês, a TIR real desse projeto é algo em torno de 10 a 12%. Com essa aquisição, a empresa se torna uma das maiores em energias renováveis, em fonte de geração eólica, lá na região do Nordeste, com um acréscimo aí de capacidade instalada de 260,4 megawatts. Portanto, no geral, eu vejo um resultado positivo, um saldo positivo com esta aquisição da Copel, já que ela pensou em tudo: custo baixo de dívida, rentabilidade acima da média, dívida de longo prazo, contrato de longo prazo, então tudo muito bem planejado. Dessa forma, para minha carteira, isso reforça a manutenção e novos aportes em Copel. E ainda temos o que? Além de tudo, a eficiência da Copel é demonstrada por antecipação de projetos, e aqui antecipação do início da operação comercial do Complexo Eólico Jandaíra. O Complexo Eólico Jandaíra, dentro aqui do CAPEX da Copel para 2022, é o maior deles dentro da Copel Geração e Transmissão. Veja só, aqui dentro de geração, só o Complexo Eólico Jandaíra representa 156,4 milhões de reais em investimentos. Então é um grande investimento.
E a companhia publicou aqui um comunicado ao mercado no dia 17 de outubro, trazendo antecipação da operação de parte desse complexo. 6 unidades aí, então geradoras com capacidade instalada de 20,8 megawatts iniciaram sua operação a partir do dia 15 de outubro, representando aí 23% da capacidade instalada total do projeto, que tem como total aí o que? 90 megawatts de capacidade instalada. Também, como eu disse, com financiamento do Banco do Nordeste. E aí veja só que interessante. Em abril desse ano, a companhia também anunciou aqui antecipação de entrada e operação também de parte do complexo eólico de Andaíra e dizia aqui o seguinte, que com a finalização das 26 unidades, algo que vai acontecer provavelmente até 2023, a geração eólica passaria a representar 14% da capacidade total instalada da Copel. Só que isso foi alterado para o que? 17% com essa aquisição dos complexos Aventura e Santa Rosa e Mundo Novo, de 1,8 bilhão de reais. Isso aqui então fecha um grande ciclo de investimentos em energia eólica pela Copel, que é uma companhia que não para, segue investindo em tecnologia e diversificação da matriz energética, diversificação geográfica, realmente uma empresa aqui que hoje passou a ser muito eficiente. Além de pagar excelentes proventos atualmente, né? Esse dividend yield aqui é bem acima da média, sendo que em termos de margem líquida, hoje a companhia fica ali com uma margem superior a 10, 15%. Esse ano a margem caiu por conta das provisões, mas no geral, a gente viu que em 2020 e 2021 as margens foram de 20% e antes do governo Ratinho, olha só como a empresa era bem menos rentável, margens abaixo de 10%. A companhia só teve margens tão boas assim, por exemplo, em 2013, mas ainda nem tinha chegado perto de margem de 20% e 2012 também nem chegou perto disso. Então, o salto de patamar ficou muito claro na gestão 2018-2022. Mas já vai deixando aqui nos comentários, o que você achou dessa recente aquisição de Copel? Você acredita que a companhia voltou a ficar atrativa com toda essa queda? E se puder ser membro do canal, você recebe lives semanais exclusivas e conteúdos exclusivos. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Melhor Investing. Até o próximo vídeo. Fui!